Deus, eu quero, antes de ler a palavra, dizer que tem uma pessoa que está aqui, que me falaram ali, que vieram orar por ela, ela estava na UTI, muito mal, e alguém veio orar por ela aqui, e hoje ela está aqui, amém? Quem foi que falou comigo? Quem foi? Ali, como é o nome da moça? Como? Ellen. Ô Ellen, cadê a Ellen? Ellen, que Jesus te abençoe, que você cada vez mais recupere, se restaure, fique forte e que Deus mostre para você que Ele tem muita coisa para fazer na tua vida, amém? E com certeza tem, porque se Ele ouviu uma oração e levantou você de uma situação difícil, é porque Ele tem propósito com a tua vida, amém? Fica bem juntinho dele, porque Ele vai te mostrar coisas extraordinárias que Ele tem para a tua vida, amém? Glória a Deus. Mas vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler o texto da palavra que eu escolhi aqui, de Efésios. Olha só, eu gosto demais desse texto aqui. Digam comigo assim: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, alertando a gente sobre o diabo, sobre as ciladas que ele prepara para a gente. Amém? E aí ele vai ensinar para nós hoje aqui, através da palavra, o que é que a gente tem que fazer para estar preparado para isso aqui, para essas ciladas. Amém? Podemos nos assentar. Como é que vem essas ciladas do diabo? Ela vem de várias formas. Ela vem, às vezes, em forma de um problema que a gente não tem explicação. Essa cilada, às vezes, vem através de uma pessoa que prepara uma armadilha para você, que ele usa para tentar te atrapalhar, às vezes por inveja, por despeito, ele fica criando uma situação para poder limitar a tua vida. Às vezes vem através de uma obra maligna, né? De repente, um desafeto, uma coisa vem, alguém vai, procura exatamente esses meios pelos quais as pessoas usam para poder atingir a vida de alguém, uma feitiçaria, uma coisa. E são muitas as ciladas dele. E a gente não está realmente livre dessas ciladas. O que a gente precisa, sabe o que é? É estarmos protegidos e preparados. Porque quando você está protegido e preparado, o inimigo pode jogar a cilada que jogar, a Bíblia diz que não tem efeito nenhum sobre você. Porque você tem uma proteção, essa proteção que a Bíblia ensina, que eu quero ensinar para vocês aqui nesta noite. Tem muita gente que está atrás de proteção, gente. Tem gente que entende que a proteção, ele pode receber a proteção espiritual. Tem gente que paga altas quantias em dinheiro para poder receber sobre o corpo isso, para poder receber lá um banho, uma coisa, um ritual, para ele poder se sentir protegido. Quando a Bíblia diz que a proteção de Deus ela é de graça, basta você fazer da maneira como Deus está mostrando para você, que você vai estar protegido e você não precisa gastar nada não, só precisa crer em Jesus, se envolver com Ele, se colocar nas mãos de Deus e ser dirigido por Deus, que essa proteção vai estar agindo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em forma de armadura de Deus, que está dizendo aqui. Deus cria uma armadura em você exatamente para poder proteger você. E isso tudo é através da fé, pelo que diz a Bíblia. O apóstolo São Paulo foi que falou. Lá em Éfeso, por exemplo, a cidade para que ele mandou essa carta, era um lugar onde o inimigo agia poderosamente, para vocês terem uma ideia. Essa cidade era uma cidade dominada pelo maligno, parece que o trono do inimigo estava lá. E ele sabia que os irmãos tinham uma batalha muito grande ali, que não era fácil lutar contra um sistema demoníaco que dominava a cidade através da adoração que eles tinham ali. Eles adoravam uma deusa ali naquele lugar que era chamada deusa Diana, uma deusa poderosa que eles adoravam, que eles diziam que veio dos céus, que alguns dizem que caiu um meteoro lá, eles falam então que era ela que estava ali. Na verdade era o diabo, que criava um nome diferente, como ele costuma criar, para poder iludir, mas na verdade era toda uma ação dele, de forma então que ele preparou uma cilada que dominou quase todo mundo daquela cidade, todo mundo envolvido com a suposta deusa, chamada Diana. O evangelho lá tinha dificuldade para pregar, ser pregado. E só para vocês terem uma ideia, que eles adoravam tanto essa deusa, que eles fizeram um templo para ela enorme. Se tu achar aí, coloca aí para mim o templo da deusa Diana no Éfeso. Fizeram um templo para ela muito grande, para poder adorar, para poder engrandecer o nome dela.
Esse templo era tão suntuoso, tão poderoso, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, junto com o Farol de Alexandria e mais 5 realmente monumentos do passado, que são considerados monumentos da antiguidade, que são chamados maravilhas, estava exatamente esse templo feito por eles lá, para a deusa Diana. E o Paulo percebeu que ali a batalha era grande naquele lugar, que a luta era grande porque o inimigo se sentia dono do lugar, sentia que dominava toda aquela cidade, que aquela cidade estava completamente sob o controle, sob o domínio maligno. Ele fez uma carta para ensinar os irmãos a batalhar. Ensinar os irmãos a não serem vencidos por aquelas forças, consequentemente não serem dominados por aquele poder espiritual maligno que dominava ali aquela região. Aí Paulo foi e disse, olha gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que a luta principal que nós temos não é contra o ser visível, não é contra um ser que tenha um corpo igual ao nosso, não é contra um ser que tenha, assim, como é que eu posso dizer assim, sangue correndo nas veias, não. A nossa luta é contra um ser espiritual, ele disse. Um ser espiritual é contra potestades, que significa poderes, é contra principados, que significa governo. Ele disse, olha, essa força espiritual maligna é uma força poderosa, ele estava dizendo, olha aí o templo. Era uma força poderosa, que era espiritual, ele disse. Um ser invisível, que tinha um poder de ataque tremendo, que atingia as pessoas, que era letal, maligno, e que a gente não teria como lutar contra esse ser espiritual invisível e maligno por nós mesmos. E é verdade, como é que você vai lutar com um inimigo que você não vê, que não tem um corpo igual ao teu, que não tem sangue correndo nas veias com você, que não é perceptível aos teus olhos por ser um ser espiritual? Para você lutar contra isso, você vai ter que ter armas espirituais e estar preparado exatamente por Deus para poder travar essa batalha. E o Paulo disse, pois é, e para vocês lutarem, eu quero que vocês realmente venham usar uma armadura de Deus. Eu quero que vocês usem a armadura de Deus, porque se vocês estiverem com essa armadura de Deus, quando vier os tempos difíceis, você vai suportar, você vai resistir os tempos difíceis estabelecidos por esses seres espirituais malignos. Por quê? Porque você vai estar protegido, você vai estar blindado exatamente por uma armadura que vai proteger vocês. Aí ele foi e começou a falar sobre a armadura. Ele disse, como é que eu faço para poder ensinar os irmãos sobre essa armadura de Deus? E quando ele falou em armadura, todo mundo pensou em armadura como era da época, que era a armadura que usavam os soldados romanos que dominavam toda aquela região. Esse era o conceito que eles tinham de armadura, era a armadura que eles viam dos soldados romanos. Aí o que eles fizeram? O Paulo foi e disse, para eles poderem entender, eu vou explicar para eles. Eu vou pegar uma armadura de um soldado romano e para cada peça dessa armadura eu vou criar um detalhe espiritual para eles poderem entender, para saberem como é que eles ficam protegidos, como é que eles ficam guardados e como é que eles ficam preparados para a batalha. Meus irmãos, ser preparado para a batalha, essa é uma das coisas importantíssimas, porque você sempre tem batalhas. Às vezes as batalhas estão lá na tua casa, às vezes a batalha está no meio da tua família, às vezes a tua batalha está lá no teu local de trabalho, às vezes a tua batalha está no lugar onde você vive. E o que Deus quer é que você esteja preparado, porque a intenção de Deus é que nenhuma batalha supere você, ou venha bater você, ou venha destruir você, mas que você esteja preparado por Deus para enfrentar qualquer situação e ter essa certeza que em qualquer situação você é preparado para a vitória, porque quem está com você é aquele que é todo poderoso, chamado Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? E Paulo pegou e disse, eu vou dar a ideia para eles. Ele pegou, ele não tinha um data show como eu tenho aqui para poder explicar para vocês. Ele tinha uma outra forma de explicar. E ele, na didática dele lá, ele pegou, olha, vou explicar para vocês aqui. Primeira coisa que ele fez, pegou essa roupa todinha. Olha só essa roupa aqui. Pedi para colocar, olha aqui. Pegou cada detalhe aqui de uma armadura e ele começou a falar. Primeira coisa, quero que vocês venham se cingir com a verdade. O que é cingir? É colocar esse cinto aí.
Por quê? Porque esse cinto é que sustenta toda a estrutura da armadura, a verdade. Ele quer dizer que quando você caminha com a verdade, você está sustentado, diga glória a Deus. Que a verdade de Deus na sua vida sustenta você em toda e qualquer situação, argumento falso, toda e qualquer coisa para tentar realmente destruir você, sempre a verdade prevalece, diga glória a Deus. Por quê? Porque a arma do diabo é qual? É a mentira. É o que diz lá em João 8,44, que eu até peguei aqui, coloca lá João 8,44, que a Bíblia diz e afirma que o diabo é o pai da mentira. Vocês estão entendendo? O diabo é o pai da mentira. Está lá em João 8,44, que ele vive mentindo o tempo todo. Então você se contrapõe com a verdade. E quando a gente fala da verdade da tua vida, a verdade é exatamente importante porque ela é representada por Jesus. Jesus que disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E diz mais ainda sobre a verdade. Eu preparei aquele versículo que fala sobre a verdade, que a verdade realmente é de Deus, é de Jesus. E quando você está com Jesus e santificado nele, ele te santifica na verdade. A verdade dele é a palavra que você acredita e que você deixa conduzir a sua vida. Essa é a verdade. E Paulo falando, ele disse, olha, eu quero que vocês venham se cingir com a verdade. A primeira peça que ele falou dessa armadura era o cinturão, que era se cingir com a verdade. Depois que ele falou de se cingir com a verdade, deixa eu ver aqui, coloca aquele outro lá que vai ter verso por verso, para a gente poder acompanhar. Depois que ele falou para você se cingir com a verdade, ele vem para você vestir a couraça da justiça. Diga glória a Deus. Que couraça da justiça? É o que protege o teu coração, que é aquela outra peça que eles usavam aqui, protegendo toda essa parte vital do corpo. Era uma peça de couro. Essa peça de couro, por isso que o nome era chamado de couraça, servia para proteger. Se alguém tentava te empurrar um punhal, estava ali, batia do couro. Se alguém, de alguma forma, tentava atingir com uma espada, batia naquele couro, e aquele couro protegia a tua vida. E a justiça é isso. A couraça da justiça é quando você é uma pessoa justificada em Jesus. Diga glória a Deus. É quando o inimigo não tem acusação que ele possa jogar contra você, porque as acusações dele não pegam você. Você está protegido, você tem uma couraça, você tem uma proteção no teu coração. E quando você está firmado com Jesus, essa proteção existe para você no sentido espiritual. Depois que ele falou da couraça da justiça, ele falou sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Como isso? Por que calçar os pés? Porque os pés é que te dá firmeza. Os pés é que te dá o direcionamento, que o teu cérebro dá o comando. Se eu precisar andar aqui, quem me leva é os meus pés. Se eu precisar ir para ali, os meus pés estão me levando, obedecendo uma ordem do meu cérebro. O que ele está dizendo, calçar os pés com o Evangelho da Paz, para você ser levado pelo Evangelho. E se você tiver que pegar um direcionamento, que seja o direcionamento do Evangelho de Jesus. Que seja isso que venha nortear e que venha direcionar a tua vida ou as nossas vidas. Por que ele fala isso? Porque às vezes as pessoas se deixam levar por outras coisas. Tem gente que se deixa levar por influência de alguém, tem gente que se deixa levar por profetada, tem gente que se deixa manipular, que deixa se levar por pessoa que manipula, dizendo que viu isso, que viu aquilo, para tentar empurrar você para uma direção. Só que a Bíblia deixa claro que se alguma coisa tem que te dar direção, essa direção tem que ser dada pela palavra de Deus. Se não é pela palavra de Deus, rejeita, porque não é a direção correta. Por isso que você tem que calçar os pés com o Evangelho. Por quê? Porque a tua vida tem que ser levada pelo Evangelho de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus. Qualquer pessoa que vier com uma doutrina, a Bíblia diz que pode parecer um anjo para você, para falar e dar para você um direcionamento que não seja da palavra de Deus, que não seja do Evangelho, para você rejeitar, porque é amaldiçoado, é maligno. Tudo isso aqui tem base no Evangelho? Não tem, então não vou. Porque o que ele quer dizer é que nessa armadura cabe você ser levado pelo Evangelho de Jesus. Depois que ele falou
calçar os pés com o evangelho da paz, que não era um evangelho de guerra, mas direcionado realmente para trazer a paz. Ele vem e diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por que ele falou isso? Para você não ter medo. Se você está sofrendo o ataque do maligno, deixe ele atacar. Mas acredite que você tem o seu escudo da fé, que aquilo não vai pegar em você. Diga glória a Deus. Ele falou os dardos inflamados, por quê? Eram umas flechas que o inimigo jogava pegando fogo. Eles colocavam o fogo na ponta e jogavam contra os seus adversários. E ele disse que a nossa fé serve como escudo para nos proteger. Nos protege. Toda vez que eu prego isso aqui, eu gosto de contar umas historinhas, que é experiência minha, né? Eu acho que vocês já ouviram isso aqui um bocado de vezes, que eu já preguei isso aqui algumas vezes. Mas vejam só, quando eu era garoto, eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos, lá no meu bairro tinha mercearia ainda, era o tempo das tabernas. Vocês lembram? Os mais novos não lembram desse tempo da taberna, não. Houve uma época que não tinha supermercado, não. Cada esquina tinha uma taberna, vocês lembram? E nessas tabernas o que acontecia? Você ia lá, comprava e o sujeito anotava tudo num caderno. Não era assim? Quem foi pobre sabe disso, né? Desse detalhe. E não tinha você ir no supermercado. Não tinha. No meu tempo, quando eu era menino, não tinha nem supermercado. Cada esquina tinha uma taberna e eles ficavam brigando entre si para ver quem vendia para o pessoal que morava na redondeza. Você ia lá, comprava, desassinava, no final do mês você pagava. Era uma época que era diferente de hoje. Esses meninos que vivem hoje não sabem como a vida nos anos 60, 70 não era muito fácil, era difícil. Tudo a gente comprava de pouquinho. A gente ia na taberna ou na mercearia para comprar manteiga. A gente trazia manteiga onde, você lembra? No papelzinho assim. A gente colocava, o cara media, né, aquele pouquinho, botar, aí você vinha para cá com aquele negocinho aqui, com pão enrolado numa mão e a manteiga do outro, não era isso? A gente ia comprar azeite, a gente levava um copo para comprar azeite. Chegava lá, ele tinha uma medida que ele colocava e você levava aquele azeitezinho para casa. Estou falando com quem era pobre, porque tem rico, eu acho que nessa época já vivia bem. Mas todo mundo vivia assim. Taberna tinha tudo. Você entrava, era um monte de balde pendurado, porque era difícil que a gente tinha água encanada, tinha que ter um poço em casa, era um rolo de corda em cima, está tudo na minha cabeça, era um rolo de corda em cima enorme, que você comprava a corda para poder puxar a água do poço. Tinha um tanquezão de vender querosene, porque você tinha um fogão a gás, mas era caro, você cozinhava a semana todinha com querosene, só no domingo que você usava o gás. A vida era mais difícil. Para você comer galinha, você tinha que criar alguma, porque era difícil comer galinha, porque comer galinha era só quem comia, quem podia. Quando a mãe da gente estava de resguardo. Tomar refrigerante? Que nada. Só suco de limão galego. A gente tomava refrigerante quando ia no aniversário na casa de alguém, ainda era um guaraçuco, um negocinho meio sem graça que a gente tomava, né? Vocês estão entendendo? Mas na maioria das vezes era de manhã, de tarde, de segunda a sexta, era que suco. E ninguém adoecia do estômago, né? Hoje diz que faz mal, eu tomei aquilo direto, meu estômago é normal. E a vida era dificílima nesse sentido. Nesse sentido era complicado, né? A gente comprava o pão vinha enrolado com um papel especial, né? Não vinha? E aí, o que você fazia com esse papel? Você jogava fora? Você ia guardar lá no fundo da quintal, num lugar que todo mundo tinha, que era chamado de cintina. Era desse jeitinho assim. Aproveitava tudo. Hoje, gente, mas o negócio de usar papel higiênico, isso era coisa de rico, gente. Vocês estão entendendo? A vida era assim quando eu era menino. E era tudo diferente. E na minha rua tinha 4 mercearias. Tinha uma aqui, outra na outra esquina, outra na outra esquina e outra na outra esquina. E os 4 ficavam brigando entre si, porque era tudo concorrente. E do meu lado tinha um português. O nome dele era Seu Alípio.
Deve ter falecido, porque nessa época eu era menino, ele já tinha mais ou menos 60 anos. E esse seu Alípio tinha um medo de feitiçaria. Ele achava que o dono da mercearia do lado dele, do outro lado da rua, fazia feitiço para ele. Mas eu não sabia, eu era menino, eu não sabia. Um dia, a mercearia fechava meio-dia, depois só abria 2 horas da tarde. Era assim. Fechava todo dia. Aí às 2 abria. Aí nesse intervalo de 12 até 2, a gente estava brincando com o menino numa calçada que tinha. E não sei o que foi, teve que jogar uma terra lá, né? Na calçada dele. Quando ele veio abrir a mercearia, às 2 da tarde, ele já veio olhando e olhou aquela terra. Quando ele olhou aquela terra, ele me viu sentado lá na calçada, com os meninos, olhando para papagaio. Ele olhou e disse, menino Paulinho, vem cá. Ele me chamava de menino Paulinho. Eu disse, sim, senhor Alípio. Tu não viu se foi o baixinho que jogou essa terra de cemitério aqui na porta da minha mãe? Eu olhei e disse, eu vi, ele jogou essa terra. Ele tinha um medo e disse, menino Paulinho, vem cá. Eu vou aqui preparar uma água com sal, numa lata de banha, e eu vou trazer essa água com sal. Ele tinha tanto medo. E você joga para mim e limpa e sai tudinho, tá bom? Você limpa que depois eu vou te dar um negocinho que tu vai gostar. Tá bom, senhor Lipe. Ele ia lá dentro preparar, gastava um monte de sal de uma coisa lá, e vinha com aquele balde, ele não tinha coragem, né? E dizia, joga aí. Eu pegava, jogava para ele, pegava ali, trazia a vassoura, eu limpava tudinho, tá? Limpava tudo para ele. Tá bom, quantos picolé tu quer? Eu digo, não sei, pois tu vai chupar picolé de graça comigo aqui. E me dava as coisas. Para que ele foi fazer isso? No dia seguinte, fechou a taberna. Eu já fui lá devagarzinho e joguei terra de novo. Joguei terra. Fiquei esperando ele acordar. Quando ele acordou à tarde, que olhou, e essa terra? Jogou de novo. E eu sei que eu fiquei... Ele tinha aquelas máquinas de fazer picolé, que tinha uma salmoura que eu rodava, chupava picolé de graça lá com ele lá, porque toda vez eu ficava assim, ali, deixa comigo que o senhor prepara a água que eu jogo. Por quê? Porque ele tinha muito medo. Medo. O que a Bíblia está dizendo é para você não ter medo. Diga glória a Deus. Se você tem um escudo da fé, quem quiser fazer mal para você, pode tentar fazer mal, pode fazer feitiço, pode fazer o que fizer, pode jogar a seta que quiser jogar, não vai acontecer nada, porque a Bíblia diz que aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo, diz a palavra de Deus. É a Bíblia que diz isso, gente. É tão maravilhoso a gente saber disso. Então, o escudo da fé é para isso. Olha, fulano, então, que faça, que gaste o dinheiro, que eu não estou nem preocupado, eu sei em que eu tenho crido e eu sei quem é que me protege. Pode tentar fazer, porque em mim nada chega, porque eu tenho do meu Deus o escudo da fé que me protege dos dardos inflamados do maligno. Então a fé, para nós, segundo Paulo, ela faz parte dessa armadura de Deus, que serve como escudo de proteção para você. Seu Alípio tinha o maior medo. Ele ficava de longe olhando eu lavar para ele lá. Aí eu ficava lavando para ele. Vocês estão entendendo o que é a pessoa ter medo? Por isso que a Bíblia diz, diz lá, eu acho que é Isaías, não temas e nem te assombres, diz a Bíblia, porque eu sou o Senhor teu Deus. Que tem gente que já não tem medo, ele vive assombrado, já está vendo que não existe. Mas a Bíblia diz que para você não ter temor e nem se assombrar com nada, porque quem te guarda e que te protege, se você crê e tem fé, é o Deus que você acredita. Depois que ele falou sobre o escudo da fé, ele veio com o quê? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Onde é que fica o capacete? Na cabeça, não é isso? Você tem que ter certeza que você é um salvo em Jesus Cristo. Isso tem que estar aqui, ó. Porque uma das coisas que o inimigo usa para tentar desarticular você é tentar dizer, olha, Deus te abandonou, tu não é isso, tu não é aquilo, tentar desqualificar você, porque o inimigo usa, segundo a Bíblia, de argumento falso para te enfraquecer. Mas quando a tua cabeça
é de Deus, que tem ali a convicção da salvação, pode falar o que quiser falar, porque aquilo não afeta você, você não vai ficar preocupado com o que as pessoas estão falando, porque você tem a consciência de quem você é, você sabe quem está com você, e você confia na pessoa que está com você, e essa confiança está aqui na sua cabeça, essa crença, essa certeza que você é de Deus e é simplesmente comprometido com Ele. Vocês lembram do rei Davi, quando foi lutar com Golias? O que o Golias falou para ele? Quando Davi chegou lá, sem armadura nenhuma, todo segurando um pedaço de pau na mão, que era o cajado, o Golias olhou e disse: rapaz, é tu que vem brigar comigo? Coitado de ti. Eu vou te matar, falou para ele assim. Eu vou matar você, garoto, eu vou espedaçar você todinho. Ele falou para ele, jogando as palavras mais ruins em cima dele. Eu vou matar você, vou espedaçar você e vou deixar os teus pedaços aqui, nesse vale, nesse deserto, sabe por quê? Porque você vai ser comido pelos animais que tem aqui, porque eu acabei com você. Ele tinha tanta certeza de que ele era uma pessoa de Deus, que aquelas palavras não entraram no coração dele, nem amedrontaram ele. Ele olhou para o Golias e disse: olha, Golias, tu vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem tu tens desafiado, e fica sabendo que hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos. Convicção. Sabia quem era, a cabeça dele estava protegida por Deus, diga glória a Deus. Sua cabeça tem que estar protegida por Jesus. Que quando ela está protegida por Jesus, que você tem o capacete da salvação, pode inventar o que quiser inventar, o inimigo pode fazer de tudo para te jogar para baixo, para desanimar você, para fazer você se sentir um nada, mas não adianta. Você está protegido com a mente, com a cabeça, usando o capacete da salvação, a certeza que você é de Jesus. Diga glória a Deus. E o Golias olhou e disse: eu vou acertar em você. Deu uma pedrada no Golias, que o Golias caiu atordoado. Porque ele sabia que ele estava com Deus. Então é isso. Você tem que ter convicção que você é um salvo em Jesus Cristo, porque você tomou decisão com Ele, porque você é lavado no sangue do Cordeiro, e porque você acredita nele como Senhor, como Salvador, e porque você acredita no plano da cruz. Tem que estar na sua cabeça. Fale o que quiser falar, mas o importante é a tua convicção de que você é de Jesus. E isso é na sua cabeça. Depois que ele falou isso, ele falou sobre, que foi mais? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toda vez que você for combater o maligno, usa a palavra de Deus. Você está entendendo? Porque para o diabo, a palavra fere ele. Funciona como uma paulada nele. Ele não gosta de ouvir quando você retruca na palavra, porque ele vê: tu acabou, não tem mais nada para ti. Você não acabou, não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele pega uma cipuada na hora quando você fala isso. Vocês lembram como Jesus lidou com ele? Como ele tentou atrapalhar Jesus? Quando Jesus foi para o deserto jejuar, ele apareceu lá. E aí? Agora eu vou resetar a cabeça dele. Chegou lá: ei, por que tu não é filho dele? Por que tu transforma essas pedras em pães e come? Jesus pegou um trecho lá de Deuteronômio, acho que capítulo 6, e disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deu uma cipuada nele. Pá! Aí ele já sentiu que o negócio não era fácil, que ele queria convencer de um jeito, e Jesus tinha uma palavra para poder dar uma cipuada nele. A espada do Espírito é isso, é a palavra. É aquilo que você vê às vezes na igreja, aquilo é mais penetrante do que a Bíblia diz, que vai lá na divisão da medula, que atinge você. Deus também atinge você com a espada para você se situar, para você realmente descobrir que você precisa mudar o rumo da tua vida. O diabo chegou e disse: quer que eu faça o que esse camarada? Eu vou jogar mais uma palavra em cima dele. E o diabo é assim. Quando ele não consegue te convencer normalmente, ele é capaz de pegar um versículo da Bíblia para poder usar aquele versículo de uma forma errada para tentar te convencer que Deus que está falando aquilo para ti, para te desviar do caminho e do processo de Deus. Ele chegou com Jesus: olha, por que tu não te joga daqui lá embaixo? Porque está escrito. Olha só como ele já leu. Ele falou que estava escrito, ele leu. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. Isso está lá no Salmo 91. Eu sempre falo para as pessoas que o diabo não tem medo do Salmo 91, não.
Porque tem gente que fica naquela ilusão, não, eu tenho lá na minha casa o Salmo 91 pendurado na parede. Tem gente que na sua casa a Bíblia fica amarela lá, naquela página aberta do Salmo 91, porque ele acha que o Salmo 91 aberto na casa dele ou pendurado na parede vai proteger a casa dele. Não protege, não. O diabo não tem medo do Salmo. O diabo respeita quando você está debaixo da promessa do Salmo. Diga glória a Deus. A promessa do Salmo é o que ele respeita, que é o que fala no finalzinho do Salmo 91. Que Deus fala, olha, eu vou proteger tua casa, pode cair meu teu lado, meu teu direito. Um monte de promessas que Deus fala. Mas o que ele fala lá no finalzinho do Salmo? Coloca para mim aí. Eu acho que o último verso do Salmo 91. Olha só o que as pessoas lêem todo o que Deus está falando de proteção, mas esquecem de ler, às vezes, o final que fala o que é que você tem que fazer para poder ter aquela proteção que a palavra está falando. Mas coloca lá, porque a mim se apegou com amor. Essa parte aí. O final do Salmo. Deixa eu ver aqui. Só para vocês entenderem. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Diga glória a Deus. É o final do Salmo, 91, 14, depois que Deus fala tudo aquilo da proteção dele, ele diz, olha, tudo isso aí é para você, que se apegou a mim com amor. Diga glória a Deus. Aí eu vou proteger você porque você é apegado a mim. Então não é um salmo, o diabo não tem medo do salmo. Se ele tivesse medo do salmo, ele não citava um trecho para Jesus, para tentar Jesus. Mas ele respeita. Quando você é apegado a Deus e você está apegado a Deus, você tem toda essa promessa de proteção para a sua vida. Diga glória a Deus. Aí ele fica respeitando você. Senão ele não respeita. Ele é capaz de cantar o Salmo 91 para você. O que ele tem medo é que você esteja debaixo dessas promessas que ele não pode tocar em você. Não pode. Então, como diz a palavra, o texto final, a espada do Espírito é exatamente isso aí, é usar a palavra. Alguém vem, joga uma coisa para cima de você e você retruca com a palavra. Retruca com a palavra que deve colocar no teu coração. O inimigo vem, se levanta, você o repreende em nome de Jesus, porque Jesus mandou eu repreender no nome dele. Essa obra maligna eu não aceito aqui na minha casa, não aceito na minha vida, e está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios, ele está dando para você a autoridade para você combater o maligno. E depois que ele falou sobre o escudo da fé, ele vem e diz o quê? Para a gente terminar. Com toda oração, terminou já. Eu estou pedindo para ele marcar o horário para mim, porque aquilo ali estragou, ele disse que já terminou. Com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todas as pessoas que são santas, que servem a Deus também e que trabalham na obra de Deus. Amém? Às vezes a gente fala, santo, quem é o santo? Santo Pedro? Não, é o santo vivo. Explicar para você. Você sabe? Quem é santo aqui? Levante a mão. Quem é santo? A maioria não levantou a mão, né? Porque você não se acha santo, mas você é santo. Diga glória a Deus. Porque o que significa a palavra santo? As pessoas quando ouvem santo, santo o que é? Santo é que não tem pecado, é que não tem falha, é que não tem erro. Quem disse isso? Pedro negou Jesus 3 vezes? Paulo perseguiu os cristãos? Todos eles tiveram erros. Mas a palavra santo não quer dizer que você não tem erro, que você não tem falha, porque a palavra santo significa separado para Deus, amém? Quando você se separa para Deus, com toda a imperfeição que você possa ter, mas você se separou para Deus, você é considerado santo porque você se separou para Deus. Você vai ser perfeito? Não. Vai continuar tendo falha? Vai. Mas a diferença é que quando você se separa para Deus, você continua sendo pecador, mas a Bíblia diz que você é um pecador justificado pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. É diferente. Amém? Quem é santo aqui, levante a mão. Agora todo mundo sabe que é santo, não é verdade? E ele está falando para a gente orar um pelos outros, orar pelos santos, por aqueles que fazem parte da obra de Deus, do caminho de Jesus, que tem suas lutas, para a gente orar por essas pessoas. E quando você procura essas coisas aqui, a Bíblia diz que você recebe essa armadura de Deus, que prepara você para qualquer batalha. Amém? Que Deus te abençoe. E que você possa hoje sair daqui todo arrumadão. Eu estou com a armadura de Deus aqui, nada me pega.
Sabe qual é? Sai daqui com aquela certeza que Deus hoje vai te vestir essa armadura. Você vai ter certeza que você vai estar com essa armadura de Deus. E você vai para casa com essa certeza que você não é fraco, não. Você tem uma armadura de Deus que a palavra de Deus ensina. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Você que está aqui buscando proteção, buscando sustentação, preparar para a luta, para a batalha. Você, Deus, me prepara, Deus. A luta é grande, mas eu quero estar preparado. Vem aqui à frente para a gente orar junto aqui. Vamos orar juntos? Vamos cantar um louvor a Deus? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Diga, eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei, chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos teus olhos.
Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Diante dos meus olhos. Amém. Feche os olhos. Conversa com Jesus. Diga: Jesus, eu quero essa proteção, eu quero essa armadura de Deus. Quero estar com essa armadura, Deus. Quero sair daqui desta noite com essa armadura de Deus na minha vida. Me abençoa, me protege, me ensina a viver cada vez mais contigo, a me apegar com amor a sua palavra. Muda a minha vida, Jesus. Pede para Ele. Me transforma pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra. Me muda, Senhor. Faz de mim uma pessoa melhor para as pessoas que convivem comigo. Transforma a minha vida, pede para Jesus. Me liberta, porque eu sei que quando o Senhor me transformar e me libertar, o Senhor vai colocar em mim essa armadura que vai me sustentar e me proteger nos dias maus, nos dias difíceis, é o que diz a Tua palavra. Eu vou orar por você. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui na Tua casa e nós sabemos, Jesus, que o Senhor está. Jesus, o Senhor me disse que eu houvesse 2 ou 3 pessoas, que lá o Senhor estaria presente. O Senhor está aqui em espírito e em verdade. E nós aproveitamos esse momento para orar por cada pessoa que está aqui nesta noite, Jesus. Alguns vieram para ouvir a Tua palavra, outros vieram porque estão tendo uma luta e precisam dessa Tua sustentação. Outros vieram porque, meu Pai, estão com a vida toda desarrumada, a vida toda desajustada, toda desequilibrada. Eles estão precisando organizar a vida, organizar as coisas, e de repente não sabem como organizar essas coisas, e vieram aqui te pedir ajuda para poder organizar suas vidas. Pessoas que chegaram aqui, meu Deus, que só podem contar com o Senhor, com mais ninguém eles podem contar. Eles esperam do Senhor uma resposta. Se o Senhor não der uma resposta para eles, eles não têm um plano B, meu Pai. Eles têm uma fé, uma confiança que eles depositam no Senhor, com a certeza de que o Senhor é que tem a resposta que eles precisam para as suas vidas. E eu oro por eles, Deus, como pastor aqui desta igreja, eu os abençoo. Abençoo cada um desses irmãos. Peço que a Tua bênção venha em forma de libertação, venha em forma de cura, venha em forma de transformação, venha em forma, meu Pai, de libertação de vícios, de influências malignas. Que essa Tua bênção venha em forma de abrir portas que se fecharam há anos, meu Pai, e que não conseguem se abrir, Deus. Que o Teu poder, que a força do Teu nome venha abrir as portas que estão fechadas para essa pessoa, para que ele comece ou ela comece a sentir a Tua bênção, sentir que a vida dele ou a vida dela está fluindo, Deus, está indo para frente, meu Pai. Não está parada, não está estagnada, sem perspectiva, mas o Senhor criando possibilidades, criando perspectivas e abençoando essa vida, em nome de Jesus. Repreende toda a tristeza, meu Deus, toda a angústia, todo o desânimo, essa pessoa, meu Pai, que se olha de uma forma depreciativa, que não acredita em si mesmo, que se sente pequeno, se sente simplesmente, meu Pai, muito aquém de tudo aquilo que ele possa almejar e desejar. Ele, meu Pai, que Ele é grande pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia na vida dela, Deus. Que nenhuma palavra negativa jogada contra ele, meu Pai, tenha efeito nenhum, porque o Senhor tem promessa para a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E toda a opressão, toda a perturbação, todo o embaraço, todo o atrapalho, toda a dificuldade, seja repreendido dessa vida, em nome de Jesus. E que a bênção de Deus venha sobre nós, juntamente com a sua proteção, o seu direcionamento para as nossas vidas. Nós estamos sob o Teu direcionamento, Jesus, da Tua palavra e do Teu Espírito. Que o Senhor nos abençoe, porque nós estamos colocando a nossa vida, a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família,
tudo nós estamos colocando nas tuas mãos, ó Deus, no nome de Jesus, para que o Senhor esteja na frente, para criar as possibilidades que só o Senhor pode criar, no nome de Jesus, amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, a minha vida está nas tuas mãos, eu estou aqui porque eu creio no Senhor, eu acredito que existe um Deus verdadeiro, eu acredito que existe um Jesus que morreu na cruz por mim. Isso me sustenta, isso me anima, isso me fortalece. Por isso eu estou aqui, porque eu dependo do Senhor, dependo das suas bênçãos, do seu direcionamento, Jesus, dependo da sua proteção. Coloque em mim a armadura de Deus e me abençoa, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Essa pregação e outras mais estão lá no YouTube, no